Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui do plenário, quem nos acompanha pela TVL, muito boa tarde. Inicio o pronunciamento, vereador Almir, cumprimentando pelo esforço de todos aqueles que participaram e que organizaram o desfile de 7 de setembro, tanto aqui no centro da cidade, como também na Vila Itopava, retomando uma atividade bonita e importante, um momento de reflexão. O vereador Bruno falou aqui, numa parte ou no seu pronunciamento, sobre a política. E o que nós percebemos, vereador Bruno, fundamentalmente, numa reflexão feita no 7 de setembro, é que as pessoas querem acreditar no país. Elas querem perspectiva, querem trabalhar para construir uma grande nação de fato. Mas ficam desanimadas quando não há perspectiva, quando não há indícios de uma possibilidade de melhora. E vamos fazer uma breve análise de uma retrospectiva histórica. A partir do Plano Real, o Brasil vinha crescendo. Emprego, renda, qualidade de vida, abertura para as importações. Então vinha num crescente econômico sem igual, sem comparação na nossa história. Quando nos últimos anos começamos a sofrer com o descontrole fiscal, com a falta de autonomia do próprio governo federal em relação aos países vizinhos, a desordem pública em todas as estatais, desordem pública em todas as estatais brasileiras, e chega a um resultado que é o índice recorde de desemprego no Brasil. 14 milhões de desempregados, vereador Alba. Essa para mim é a reflexão do 7 de setembro, ao cumprimentar todos aqueles que se esforçaram na organização dos desfiles, ao Exército, ao 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, às escolas que demonstraram cidadania e patriotismo, aos grupos de escoteiro, todos aqueles que desfilaram por alguma causa, e no 7 de setembro é a causa do Brasil. Elas precisam de perspectiva, e a perspectiva é dada pelos governantes, pelo governo federal, fundamentalmente, que dá os maiores encaminhamentos do Brasil. E quando as pessoas não veem perspectiva, aí sim acontece um sentimento coletivo de frustração. Frustração com a própria vida, frustração com o país. E nós temos que fazer um esforço coletivo para que a política mude. Começando por nós, para que a política de fato mude, para que as pessoas voltem a acreditar no país, voltem a acreditar no trabalho, voltem a acreditar no esforço e na capacidade de cada um de construir uma cidade, um estado e uma nação melhor para todos nós. Quero me dirigir aqui ao vereador Caminha, mudando o assunto. O vereador Caminha trouxe alguns temas da lei orçamentária. Eu gostaria de ter feito uma parte, mas já era no final do seu pronunciamento. Concordo com a Vossa Excelência que eventualmente é difícil entender toda aquela montoeira de informações, e talvez seja interessante chamar aqui a Suzana, que é diretora da Secretaria de Gestão, para que fale para todos os vereadores, talvez em uma reunião específica, só para isso, sobre a elaboração das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, em princípio, são uma ferramenta de planejamento. É uma ferramenta de planejamento dos poderes executivos, impostas pela Constituição de 88, e que elas podem ser alteradas durante o exercício administrativo, que é o caso do PPA, da LOA e da LDO. Quanto à retirada dos recursos da Secretaria de Obras, eu também já fiz esse questionamento direto à Suzana, fiz o questionamento ao Executivo. Se trata de um entendimento do Executivo que os esforços serão concentrados nas grandes obras estruturais e que não se completarão, então, aquele orçamento. Então, não adianta manter o orçamento se não tem arrecadação. A arrecadação não chegou no esperado,
aquelas obras não serão executadas, então se transfere o orçamento para que se execute as obras onde tem recurso, que é o caso onde tem financiamento. Do BID, por exemplo, só para que se tenha um entendimento, né, do que é uma ferramenta orçamentária. Eu concordo que, assim como o senhor, quando eu vi pela primeira vez, a gente fica cheio de dúvidas. E aí talvez a comunicação possa melhorar. Eu também questionei o fato de ter mais recursos na comunicação. E o retorno do executivo também é o seguinte, olha, Blumenau tem crescido turisticamente, não só o Oktoberfest, como diversos festivais criados pela iniciativa pública ou iniciativa privada de Blumenau, que requerem mais investimentos em financiamento para atrair milhares de turistas à cidade de Blumenau. E também o município comunicará sobre todas essas obras acontecendo, e vamos lembrar que são investimentos na ordem de 270 milhões de reais que serão executados, então também haverá um esforço de comunicação nesse sentido para evitar o caos no trânsito e todos esses entendimentos durante a execução das obras. Eu queria, né, ter feito a parte, a Vossa Excelência, mas não tive a oportunidade de fazê-lo naquele momento. Se a Vossa Excelência quiser fazer a parte, fica à vontade. Vereador, caminha em a parte. Concede a parte, vereador. Queria parabenizar a Vossa Excelência, como sempre, né, um lorde, explicando para todos os vereadores aqui. Eu tenho certeza que aqui a gente consegue ter o discernimento para fazer o devido encaminhamento. Mas que fique, então, aí a minha crítica e seja uma crítica construtiva e que Vossa Excelência encaminhe isso ao Executivo e Vossa Excelência, como líder do governo, como tem o dom da oratória, também o tem, que o faça isso, mas que faça para a gente antecipadamente. Porque, infelizmente, em algumas situações, e não são poucas, não vou enumerar aqui, nós temos sempre justificativas após os encaminhamentos. E isso, para uma casa legislativa, e eu, como legislador, me sinto completamente inseguro de votar um projeto desse, não estava aqui nesse momento, mas me sentiria completamente inseguro de votar um projeto desse se não tivesse conhecimento. A partir da hora que tiver essa possibilidade da discussão, eu tenho certeza que todos aqui ganharão. Obrigado. Obrigado, vereador Caminha. A sua crítica é completamente compreensível, né? E vamos nos esforçar, talvez em conjunto, para que haja essa melhora na comunicação das informações entre o Poder Executivo e o Legislativo. E só para dar continuidade, então, Vossa Excelência falou aqui na tribuna que havia uma reunião da base, mas não houve. Eu estava sozinho conversando com o Éder, porque eu fui perguntar qual era o propósito também da iniciativa do Executivo em regulamentar a atividade do Uber em Blumenau, e eu já falei brevemente em a parte aqui a Vossa Excelência, que é a regulamentação de uma atividade profissional no município de Blumenau, sem restrições ao uso de aplicativos, mas que o ônus e o bônus da legislação ficará aqui a critério dessa casa. Não tramita em regime de urgência, não será convertido e poderá haver ampla discussão aqui na Casa Legislativa. E como também tenho feito um esforço para melhorar a comunicação, tenho cobrado do CETERB que venha aqui também dar explicação acerca da discussão do contrato com a concessionária do transporte público, e eu quero convidar a todos aqui para as 11 horas da quinta-feira, da próxima quinta-feira. O presidente do CETERB confirmou, então ele vem aqui dar uma explicação, tanto quanto à regulamentação do Uber, quanto à relação de fiscalização do contrato da concessionária de transporte público. E por último, ainda dando resposta aqui aos vereadores, vereador Almir, concordo com a Vossa Excelência que o Executivo tem que dar respostas a todos nós, independentemente de qual é o vereador, qual é o tipo de questionamento, merece uma resposta sim. Quanto aos prazos, às vezes demora para sair daqui, até chegar no Executivo o requerimento. O chefe do Executivo, né, o gabinete do chefe do Executivo, distribui isso entre as secretarias e lá, de fato, está o problema. Se não chega aqui. Eventualmente, já chega na pessoa que tem que responder com prazo estourado. Já chega depois dos 30 dias o requerimento. Mas é inadmissível que não venha uma resposta, mesmo que com um atraso. E quanto ao requerimento que a Vossa Excelência falou sobre o museu, aqui em Blumenau, eu mesmo fui questionado pela professora Sueli Petri, que estava a cargo dela responder. Ela foi a Joinville para conhecer, saber por que o museu fechou lá, né? Se haveria necessidade e interesse do museu vir a Blumenau.
e eu vou cobrar dela que dê esse retorno a Vossa Excelência por escrito com a maior brevidade possível. Se for possível, concedo a parte e já peço mais 3 minutos ao senhor presidente. Vereador Becker, em a parte e logo em seguida mais 3 minutos. Quero aqui comentar o nosso líder do governo, Zimmermann, de dizer que as indicações, os requerimentos estão demorando um pouco para chegar. Eu tive a oportunidade de fazer um requerimento para a Secretaria de Obras sobre a rua, tal rua aí, e imediatamente também passei para as secretarias e foram atendidas. Já está fazendo 22 dias que a secretaria já atenderam e hoje chegou as indicações, os requerimentos até as pessoas que eram responsáveis. Então quer dizer que aonde está ocorrendo esse atraso nas indicações, eu não sei. Eu só sei que os fiscais que a gente pede e vai lá mostrar os problemas que o nosso bairro realmente precisa, eles estão atendendo. E hoje tive a oportunidade de receber o secretário ligando para mim sobre 3 indicações que tinha feito. E já falei para ele, secretário, já faz 21 dias que foram atendidas. Não precisa mais responder para mim não, tá? Então quer dizer que é muito bom a gente poder estar junto com o governo para ser atendido. Parabéns. Muito obrigado pelo vossa parte, vereador Becker. Ainda já foi falado aqui sobre as dificuldades financeiras que o Brasil atravessa e deixa de passar os recursos para a saúde, vereador Jens Mantal. E a complicação, de fato, o resultado disso é um agravamento das relações nos municípios. Quando o município, a cada ano que passa, tem mais prerrogativas, mais ações ele deve propor e também diminui o fundo de participação dos municípios, cria, de fato, problemas para o executivo municipal. E as dívidas, tanto do governo federal quanto do estadual, com a saúde de Blumenau, são muito grandes. E é nosso papel também cobrar dos gestores para que o prefeito possa fazer o seu trabalho. Nós podemos aqui criticar o prefeito, dizer que não faz, mas temos que ter um entendimento também que o Pacto Federativo do Brasil, que é o grande problema, é um mal de origem, faz com que Santa Catarina arrecade 45 bilhões em impostos federais e retorne 9. Isso é um descaso com a nossa gente, é um descaso com o nosso trabalhador, é um descaso com a produção importante, tanto industrial como agrícola, do governo do estado de Santa Catarina. Ainda falando em dívida do governo do estado, eu fui procurado pela FURB e também pela CIB, que tem um comitê para o acompanhamento da instalação do Centro de Inovação aqui na cidade de Blumenau, financiado pelo governo do estado de Santa Catarina, e a informação que eles me deram é que o governo do estado não está mais pagando. Deixou de pagar e a empresa já estava abandonando a obra. Isso aconteceu aqui em Blumenau, aconteceu em Itajaí e em outra cidade que eu não me recordo, a não ser em Lages, onde o dinheiro foi totalmente repassado pelo governo do estado de Santa Catarina para a construção do Centro de Inovação. Eu, na hora que recebi esse comunicado, procurei o senador Dalírio Beber, eu acho que tem umas fotos ali, se puder mostrar. Estive com o Udo Schroeder, da FURB, com Marcos Blumenschein e com o César... Perdão, não é César, é com o Schwanke, da CIB, Charles Schwanke, da CIB, para cobrar pedir um apoio, na verdade, do senador Dalírio Beber, que prontamente ligou para o secretário de Desenvolvimento Social do governo do estado de Santa Catarina, Desenvolvimento Sustentável, perdão, para o secretário da Fazenda, e eles assumiram o compromisso de até o final desta semana fazer o repasse para a FURB, para a construção do Centro de Inovação de Blumenau. Então é algo importante, né? Cada vez a gente vê que é mais importante ter representantes de Blumenau para poder cobrar do Estado, da União, as necessidades da nossa cidade. E por último, quero convidar a todos também para participar, a todos os vereadores, nesse caso, para participar da sessão itinerante que acontecerá amanhã na Vila Itopava. Trata-se de uma transferência simbólica da sede do município de Blumenau para a intendência, e o vereador Caminha falou aqui das intendências, e a proposição desta lei é minha, dessa transferência simbólica para a intendência da Vila Itopava, para a intendência do Garcia e para a Fundação Cultural uma vez por ano, justamente para fortalecer não só o centro histórico,
como valorizar esse prédio aqui da Fundação Cultural, como também fortalecer as intendências distritais do município de Blumenau. E lá serão assinados ordens de serviço e provavelmente também chegará o momento da intendência da Garcia e vou, junto com a Vossa Excelência, cobrar que haja investimentos naquela região. Muito obrigado, era isso na tarde de hoje.